movimento, um movimento muito grande do Estado de Minas Gerais para se modernizar, né? A gente tem um estigma que o Estado de Minas Gerais sempre foi avesso a investimentos, e 2 anos para cá a coisa tem mudado muito rápido, né? E a gente vai trazer aqui números que vão revelar isso aí para vocês, e estão nos tornando aí um exemplo de Estado a nível Brasil, tanto para facilitar investimento, trazer investimento, e também para acabar com essa alcunha fiscal em que, né, o empresário era visto como o vilão. Ainda na Secretaria da Fazenda nós temos alguns, né, Marcelo? Alguns problemas, mas tem melhorado muito e a gente tem conseguido grandes avanços. Então é bom aqui ressaltar que nós vamos falar só do lado bom que a gente tem vivido nesses últimos anos aí, né? O lado ruim a gente sabe ainda que tem uma parte, mas não vamos focar nisso, não. Vamos focar nas mudanças, que tem muita coisa interessante. Ok? Tá? Então, vamos começar. Marcelo, passa o slide aí. Ó. Quem está falando aqui com vocês, quem não me conhece, sou o Nanete, sou comercial da Neros aí, né, a maioria de vocês todo me conhece. Tá? Nós temos o Marcelo, tá, que é um especialista na área contábil e tem feito um grande trabalho aí com alguns clientes nossos e também com alguns prospects, né? E tem facilitado a vida dessas empresas. E também já foi também, né, um usuário Neros e conhece bem o sistema e pode, aí, junto com o sistema e a contabilidade, oferecer uma visão um pouco mais integrada disso aí. Tá? E também quem está com a gente é o Guilherme, tá? Que é um parceiro nosso aí antigo, que trabalha muito aí também com shopping center, com varejo, e ajuda alguns clientes nossos e vários prospects aí em Minas também a se tornar compliance, a fazer a coisa certa e a caminho certo. Então, a nossa visão aqui é trazer um pouco dessa coisa que está acontecendo em Minas Gerais, né? E trazer para vocês aí alguma forma de aproveitar isso, mas com parcimônia, aproveitar com responsabilidade e, para quem for aproveitar, entrar nisso apoiado por um contador e apoiado também por um advogado, né? Nada melhor do que você fazer a coisa bem feita e fazer uma vez só e depois não ser surpreendido, ok? O que a gente vai falar aqui é um negócio muito interessante, muito bom, mas a diferença do remédio e o veneno é só o tanto que usa, né, Marcelo? Então, tem que tomar cuidado, né? O remédio, às vezes, pode fazer muito bem ou pode fazer muito mal. Então, tudo que a gente vai falar aqui, né, nós vamos falar aí da maneira certa e correta da gente utilizar. Beleza? Eu vou fazer uma breve introdução e aí nós vamos aí passar a palavra para o Marcelo e para o Guilherme para fazer esse bate-papo, né? Então, gente, o que está acontecendo? Não é novidade para ninguém, né? O e-commerce está crescendo cada dia mais, não é diferente, né? Nesse primeiro semestre nós tivemos aí uma alta expressiva, né, do e-commerce e, mais do que isso, né, aquele pensamento que eu sempre falo, vai ver agora, em novembro, nós vamos ver a licitação do 5G, né? E a implantação do 5G será muito rápida nas capitais e nas cidades acima de 500 mil habitantes no Brasil, ok? A implantação será muito rápida. Então, é bem provável que a gente já vê no ano que vem várias cidades aí já utilizando o 5G. E o 5G muda a realidade um pouco da internet, melhora demais, né? E nós vamos ter um crescimento ainda maior nos próximos anos. Eu pergunto sempre para vocês, daqui a 5 anos, você acha que o mundo tem mais internet ou menos internet, né? Então, esse movimento não vai parar, beleza? Passa um pouquinho, Marcelo, para a gente. Né? Outro detalhe, sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre o RET, né? Sobre a lei fiscal, a nova lei fiscal de Minas, a Secretaria Estadual já recebeu mais de 400 pedidos de regime especial, ok? E esse número tem crescido. Então, muita gente já se tocou e já está aproveitando esse regime. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Outro detalhe interessante para quem não é de Minas, tá? Um INDE, junto com o Estado, tem feito um trabalho fenomenal de atração de investimento para Minas Gerais. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano de 19 e 20, o Estado de Minas Gerais trouxe quase 90 bilhões de investimento para o Estado. Tá? Este ano está previsto o Estado trazer aí a meta 45 bilhões de investimento. Então,
eles estão trabalhando forte, trabalhando muito para trazer investimento aí para BH. Tá? Não é à toa que Mercado Livre está aqui, Magalu está aqui, a Amazon está aqui, e todos eles com mais de um CD no estado. Né? Alibaba chegando, né? Shopee chegando, então tem muita coisa para acontecer, principalmente a nível de e-commerce, de investimento em Minas. Então, Minas é um estado que está se reinventando e tem tudo para liderar aí uma revolução aí na maneira de fazer negócio no Brasil, ok? O novo aí realmente está mostrando por que veio e tá trazendo muita coisa boa, tá? Beleza? Então, vamos conversar. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai assumir aqui. E Guilherme, você fica à vontade para pincelar, chamar a atenção, e a gente vai bater nesse papo aqui, ok? Perfeito, tá bom? vamos lá. Tamo junto. Vai lá, Marcelão. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo. A maioria aqui já deve me conhecer. Para os que não conhecem, eu sou prata aqui da casa. Hoje a gente está seguindo carreira solo. E a gente, ao longo de um bom tempo, aí, a gente vem especializando em tratamentos exclusivos tributários. São tratamentos que não seguem a normalidade dos regulamentos de ICMS ou regulamentos federais. E isso, quando a gente trata desse assunto, a gente está falando especialmente de regime especial. O regime especial, ele, pelo próprio nome, ele já diz, ele é uma forma com que se atende à margem da regra. Ele está na lei, ele está documentado, regulado pelos estados, porém ele está funcionando de forma diferente à regra comum, ok? Então, a gente vai tentar ilustrar para vocês a vanguarda que Minas trouxe o ano passado. Essa informação, infelizmente, ela foi pouco difundida, a turma não está sabendo, além dos grandes. Todos os grandes já estão em Minas, já estão em fase de implantação, e a turma mediana agora que está entendendo isso, e a gente está aqui para tentar divulgar essa informação, ok? Então, hoje, qual que é o objetivo? Eu vou falar superficialmente sobre os pontos focais ao qual esse regime ele traz favores matemáticos para o negócio, e vou falar em alguns pontos que são muito interessantes no sentido estratégico, logística, enfim, questões assim, ok? Assim que a gente concluir esse bate-papo e a gente passar pelas partes principais, a gente vai abrir simulações, caso vocês queiram fazer, de um produto que vocês têm aí na empresa de vocês, sobre o efeito do regime especial, ok? Então, vamos lá. Então, deixa eu falar um pouco sobre o que é regime especial. Infelizmente, o assunto é pouco difundido, existe uma neblina sobre esse assunto. Se fala pouco sobre isso e se estuda pouco sobre isso. A gente tem que reconhecer que também não existe um trabalho do Estado em relação à divulgação dessas matérias, então não é fácil encontrar um material que seja claro em relação a essa matéria. Então, a gente vai tentar dar clareza para isso aqui agora. Então, vamos primeiro entender o que é um regime especial. O regime especial de tributação é uma espécie de benefício fiscal. Basicamente, ele trata da alteração da regra padrão de ICMS, que é o caso que a gente está tratando hoje. Geralmente, ele é concedido para apoiar situações específicas, tais como apoiar investimento de empresas que vêm para Minas, alinhar disputas fiscais entre estados, trazer aderência à realidade de mercado. O objeto geral é padronizar e dar competitividade às empresas em gerais. Gente, eu estou falando de Minas porque o assunto hoje é esse, certo? Ok, vamos lá. Qual imposto que esse regime especial ele está tratando especificamente? Ele está tratando de ICMS, ok? É um imposto estadual, é um imposto que Minas, no ano passado, finalmente trouxe para Minas Gerais. Vários estados aí já tinham, e agora Minas chegou com o pé na porta. De fato, dificilmente a gente vai ver um regime especial a nível nacional que tenha tanta capacidade em gerar condição comercial para uma empresa que atende no e-commerce. A gente vai falar logo aqui na frente de setores específicos ao qual a abrangência desse regime faz.
Vamos entender primeiro quando que nasceu essa história de regime especial, gente. Quando nasceu o regulamento ICMS, em Minas, no caso, em 75, nasceu um benefício fiscal dentro do próprio regulamento ICMS, que estava dando benefícios fiscais a produtores rurais, né? Tem tudo a ver com a questão da época. E assim abriu-se precedência para que outras entidades, outras atividades também pudessem fazer adquirência disso, ok? Pronto. Aí, durante esse intervalo, existiam N situações, ajustes, incisões, exclusões de regimes especiais, regras de todos os tipos de natureza. E o que estava acontecendo até 2015? Os próprios estados contestavam regimes especiais de outros estados. Eu vou já abrir para o Guilherme aqui, dar uma experiência que ele teve, é uma coisa muito comum. Exemplo, em Minas Gerais implantavam um regime especial para uma fábrica de aço, alguma coisa assim. Aí São Paulo falou, opa, não, isso aí não pode não, isso é inconstitucional, ou seja, o empresário mineiro lá tinha que refazer toda a contabilidade e restituir aos cofres públicos todo aquele período que, naquele momento, o Estado concedeu de regime, ou seja, existia uma grande insegurança na aderência vigente do regime especial, ou seja, a empresa tinha um regime especial, mas ela não sabia se ela teria segurança em usar aquilo, certo? O que aconteceu? Em um momento, o CONFAS, que é um conselho nacional dos responsáveis das secretarias estaduais de fazenda, e também tem responsáveis de órgãos federais, criaram uma sigla chamada TTS, que é Tratamento Tributário Setorial. Qual foi o objetivo disso? De dar legalidade e interromper o processo de discussão da competitividade ou do que se pode dar de benefício fiscal para os estados. Certo, Guilherme? Você pode falar um pouco para nós sobre isso aí, por favor? Claro. Boa tarde, pessoal. O Marcelo tem toda a razão em relação a isso, é um dos pontos principais que a gente tem hoje em se tratando de ICMS. Provavelmente todos vocês já ouviram falar em guerra fiscal, né? A gente estava vivendo um cenário da chamada guerra fiscal, onde cada um dos estados que tem competência para tratar do seu ICMS, né, eles estavam tentando atrair investimentos através de benefícios fiscais, reduções de alíquotas, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, diversos tipos de mecanismos, né. Ficaram muito famosos os estados, via de regra, a gente ouvia muito falar nessa época de Espírito Santo, né. O Espírito Santo foi realmente muito questionado em relação a isso, porque criaram alguns mecanismos, de certa forma, abusivos, visando atrair investimentos. E o que acontecia é que o empresário, e daí um ponto muito importante em toda essa apresentação, que é a necessidade de que sempre que vocês estiverem interessados em algum tipo de benefício fiscal ou regime especial, procurem especialistas, procurem as pessoas que estão na vanguarda do assunto, porque não necessariamente o que está na lei ou em um decreto, etc., do Estado, vai te proteger. Então, o caso que o Marcelo estava se referindo é uma das situações que eu vivenciei como advogado, onde uma empresa, uma montadora de veículos, migrou de estado em função de um benefício fiscal que um determinado estado estava concedendo, por lei, na lei, né? E, posteriormente, o Estado de São Paulo questionou no Supremo Tribunal Federal a legalidade, a constitucionalidade desse benefício que eles estavam utilizando, e ganharam. O Estado de São Paulo ganhou a demanda. Isso significa que aquela montadora de veículos, ela passou a ter um passivo dos últimos 5 anos corrigidos por multa e juros, em função da derrubada, vamos dizer assim, né, da inconstitucionalidade daquele regime especial que estava na lei, né, para eles não tinha a menor dúvida. Isso que o Marcelo está trazendo agora para a gente na verdade, a nossa tranquilidade, porque à medida que o CONFAS está aprovando isso, significa que não haverá possibilidade de um outro estado da federação questionar esse benefício que vocês eventualmente conseguiram. Tá? Então, óbvio, o Marcelo vai falar de todos os pontos, inclusive da necessidade do controle contábil muito, muito bem feito disso aí, né, para que se comprove que você está dentro dos parâmetros exigidos, mas, do ponto de vista legal, o CONFAS o fato de o CONFAS estar regulando isso
já nos dá a tranquilidade para pedir esse regime especial, né? Acho que é isso, Marcelo. Vamos prosseguindo, eu vou dando Perfeitamente. meus palpites aqui nessa medida que a gente... o áudio aí. Perfeitamente. Gente, então, ok. Então, em 2005, iniciou-se esse trabalho por parte do CONFAS, e o CONFAS, lá, seguindo as regras deles, as prioridades deles a nível nacional, iniciou-se, por setor, a padronização desses regimes especiais. Vamos lá. E aqui, a gente já iniciou as atividades as quais nós já temos padronizado no estado de Minas, habilitados pelo CONFAS, ok? Então, confecções, calçados eletrônicos, cigarros, bebidas alcoólicas, cervejas, refrigerantes, cigarros, refrigerantes, produtos de aço, equipamentos, atacadistas, de qualquer produto, ok, gente? Vinhos, cerveja, chopp, cerveja, sorvetes, colchões, mercado porta a porta, siderurgia, fios e cabos, fraldas, e tem mais uma telinha aqui, cafés, medicamentos, e-commerce, que é o que a gente vai tratar hoje, ok? Corredores de importação, isso aqui é muito interessante, vou dar uma pincelada sobre isso aqui. Centro de distribuição de indústria, corredores de importação de trading, chaves, corredor de importação de aeronaves, sucos, operadores logísticos, é um ponto muito importante, gente, eu já vou falar. Quando Minas trouxe os regimes especiais de e-commerce, é claro que não funcionaria sem uma operação logística que tivesse agressividade na mesma proporção. Então, automaticamente, no mesmo momento, Minas já trouxe um regime especial para a turma da logística, ok? Apuração simplificada, fornecedores de insumos, produtos de limpeza, distribuição hospitalar, fertilizantes, sucroenergéticos, produtos químicos, indústrias acumuladores de crédito, que estão localizadas na área de Sudeste, setor automotivo, cosméticos e produtos de higiene pessoal, bebidas, cerveja, corredor de importação, móveis de madeira e esmagadores de soja. Móveis e artefatos. Basicamente, os setores que estiveram um regime especial já tratado pelo CONFAS são esses, ok? Existem mais, sim, existem regimes exclusivos, o assunto é extremamente extenso, mas hoje a gente está dando essa pincelada para dar um pouco mais de luz nesse assunto, ok? Então, agora a gente vai começar já a focar no regime especial do e-commerce, né? Essa vanguarda que o Minas está trazendo. Graças a Deus, finalmente, o Estado acordou para isso aí, e eu acho que tem tudo para dar muito certo por causa da nossa questão geográfica, né? Então, gente, a principal vantagem do RET é o seguinte, a gente passa a ter, na operação Minas, uma alíquota efetiva de 6% para dentro do Estado. A gente passa para ter uma operação para fora de Minas, no e-commerce, de 2%. Compra de ativos sem incidência de ICMS, não incidência de submissão tributária na compra, é isso mesmo, vocês estão ouvindo. A partir da aquisição desse regime especial, tudo que se comprar para revender no ambiente do e-commerce, já não existe a figura mais do regime da submissão tributária, especificamente para consumidor final, ok, gente? A gente vai ressaltar isso bastante aqui, depois que a gente passar o slide. E também não tem ICMS nas compras via importação. Esse regime especial do e-commerce, ele trata sobre as questões de importação. Por quê, Marcelo? Porque no CONFAS, a massa de dados entre os estados ela é compartilhada. Então, Minas sabe o que os outros estados estão operando, de onde essa mercadoria está vindo, e toda a escrituração. E Minas observou que existia uma operação de e-commerce muito forte em produtos importados. Então, se a gente abrisse o e-commerce com esses benefícios, não tratasse da importação, o regime especial iria ficar manco. Então, eles já trataram isso aí de forma muito inteligente, no meu entendimento. Vamos lá. Pronto, gente. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem que a gente simule algum produto aqui de vocês, a gente pode simular, ok? A gente está ilustrando aqui algumas situações
para tentar esboçar aqui, de forma numérica, exemplos as quais vocês podem usar na loja de vocês aí, ok? Eu vou responder todas as dúvidas de vocês aqui, assim que a gente concluir essa parte aqui, eu volto uma por uma, pode mandar no chat aí, tá bom? Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Simone? Vamos lá. Vamos lá. A simulação aqui, a primeira simulação que a gente está fazendo é o seguinte, é uma simulação de venda, né, via e-commerce, saindo de Minas, indo para o consumidor final em Minas, um produto que seja calçado. Calçado, a gente sabe que dentro de Minas, ele não tem ST, ok? É um produto tributado, ok? Então, aqui, ó, eu estou passando o mouse do lado esquerdo. A compra, no valor de R$100, crédito de 18. Na venda, o valor de R$200, também com débito de 18. O débito e créditos aqui geraria uma alíquota efetiva de 9%, ok? Ao lado direito aqui tem a mesma simulação, só que num ambiente sofrendo os benefícios do RET, a gente observa que a alíquota efetiva seria 6%, 3% de redução de forma direta. A gente está dando exemplos que são os piores exemplos possíveis de dar. Por quê? Vamos tratar de forma mais específica. Dificilmente um comprador de tênis, enfim, se tiver algum lojista aí, ele vai corroborar comigo aqui, dificilmente ele vai conseguir comprar com 18% de crédito. Então, um ponto que eu quero colocar já de uma vez para vocês é o seguinte, antes, sem o registro especial do e-commerce, comprar de fornecedores do Simples Nacional não era legal. O fornecedor do Simples Nacional dava pouco crédito. Agora isso caiu por terra. Então, é muito agressivo o que você consegue fazer na precificação. Chega a dar 20% de diferença no preço de venda, ok? Vamos pular aqui para o próximo exemplo. Isso aqui é o mesmo calçado, fazendo uma operação para fora de Minas, ok? Olha só, a alíquota efetiva, 9%. Com regime especial, a alíquota efetiva, 2%. É muita diferença. É muita diferença. Então, realmente, o negócio ficou muito interessante. Aqui, de móveis. Eu trouxe aqui um exemplo de móveis. Ó. Um móvel que dificilmente o moveleiro compra aí com crédito de 18%. E margem isso aqui vai dar uma alíquota efetiva de 9%. Com regime especial vai dar 3% a menos. E vendendo para fora do estado, vai ser uma alíquota que vai dar 7% de diferença. Realmente é muito forte. Esses dois exemplos aqui foram exemplos usando produtos tributados, ok? Perdão. A gente agora vai dar alguns exemplos de produtos que sofrem a incidência da submissão tributária, que é o que chama a atenção muito da turma aí, certo? Vamos lá. Aqui está um exemplo de uma mercadoria que sofre a submissão tributária. Ali em cima tem assim, ó, NF compra sem regime especial. O valor do produto na nota, campo, coluna, valor do produto, R$1.000. Incidência da submissão tributária na nota, R$140. O valor bruto da mercadoria ficaria em R$1.140. Se a mesma operação for feita com um e-commerce que tiver o RET, ele vai pagar somente os R$1.000, ou seja, esses R$140 aqui passarão a não mais existir. Ou seja, o valor líquido desse produto será os R$1.000, sem crédito. E no momento que ele vender essa mercadoria, e aqui a gente está simulando que seja o dobro, né? Ele vai ter uma alíquota efetiva para dentro de Minas de 6%. Então, o valor de CMS seria R$120. Aqui é uma diferença pequena. A gente está, mais uma vez, fazendo simulações nos cenários em que o regime especial daria menos benefícios, ok? Depois a gente pode simular, sim, em outras situações. As demais todas dão mais benefícios que as que a gente está conseguindo ilustrar aqui agora, ok? Avançando mais uma. E aqui, sim, ficaria bem legal. A mesma operação, a gente comprando com submissão tributária, uma empresa que não tem um RET, e a mesma operação comprando sem o ST. Para fora é 2%, pagaria aqui, ó, estou passando o mouse,
pagaria apenas R$40. Nesse momento aqui, a mercadoria passaria a ser 10% mais barata a título de resultado individual da mercadoria, ok, gente? Certo, Guilherme? Isso aí é um ponto importantíssimo. Essa economia, senhores, ela é, no final das contas, uma vantagem competitiva, ou pode se tornar uma desvantagem se vocês não tiverem procurado, buscar um regime especial, né? É importante a gente frisar que o ICMS e ST, ele tem sido sido considerado um problema para a maioria dos varejistas, né? E até em especial para o pessoal que é optante do Simples Nacional, tivemos a surpresa muito desagradável da decisão do Supremo, né, considerando o adicional, o diferencial de alíquota constitucional para as pessoas que estão no Simples, para as pessoas jurídicas optantes pelo Simples. Então, num cenário onde todo o sistema tributário conspira contra as empresas, né? Um benefício como esse, ele se torna mais que uma vantagem competitiva, se torna até uma questão de sobrevivência no mercado, né? Além do que a gente tem que, é importante frisar que hoje há uma tendência de todos os estados do Brasil. Isso começou com Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas Minas Gerais também já adotou, e é uma tendência federal de apertar o cerco em relação às empresas de e-commerce, em relação à tributação, né? Eles querem tributar aquilo ali da forma correta, né? E estão traçando estratégias para melhor fiscalizar as operações. E um dos temas é a responsabilização solidária dos marketplaces, né? Então, mais uma vez, dentro desse cenário onde os estados já abriram os olhos para o volume financeiro que a gente tem em operações de e-commerce, torna-se essencial para a sobrevivência e competitividade das empresas a obtenção de regimes especiais pelos melhores estados. E hoje, como o Marcelo bem ponderou, Minas Gerais talvez tenha um regime mais competitivo do Brasil, né? É um regime que, em determinadas situações, ele se torna imbatível, né? E pouquíssimo conhecido, né? Eu ouvi de varejistas, de grandes varejistas de empresas de shopping centers, de grandes shopping centers, que eles têm dificuldade em trazer, às vezes, empresas de fora de Minas Gerais para cá, porque o pessoal está assustado com a tributação de Minas. Sendo que a verdade, né, quando você desce ao nível de benefícios fiscais, a coisa não é assim, né? Você tem excelentes benefícios. É isso mesmo. Tomando a palavra de novo, e já respondendo aqui, mais uma vez, só reforçando, vou responder todas as perguntas aqui no final, tá? Já li todas aqui, estou tomando nota, já estou anotando as respostas, para a gente poder falar com calma aqui quando a gente concluir. Vou dar continuidade do slide, porque dentro do slide já tem resposta para algumas perguntas aí, ok? Então, vamos entender, gente, algumas questões básicas, nesse momento agora, regras básicas para a gente atender a operação do e-commerce, ok? A primeira dela é o seguinte, Marcelo, eu posso ter a loja, e na loja, que eu atendo meu cliente ali no balcão, ou faço autoatendimento, ele pode ter junto o e-commerce? Não, não pode. Por que, Marcelo, que não pode? O argumento ao qual se discursa sobre o assunto é que as técnicas e os arquivos fiscais que o Estado usa em todo o ambiente nacional para fazer as apurações de ICMS não têm profundidade para dar clareza entre o que você vendeu no balcão ou o que você vendeu no e-commerce. Então, o Estado fala veementemente que é necessário ter um CNPJ separado, uma inscrição separada, para que as operações de e-commerce sejam feitas de forma individualizada. Ok? Então, essa questão aí, no segundo ponto, já que eu já estou citando, não existe concomitância com o varejo, nem com o CD, nem com o tacado e nem com a distribuição. Ok, gente? Esse regime do e-commerce, não. Marcelo, posso comprar sem ST da fábrica? Posso. Posso comprar sem ST, seja de quem for? Pode. Ok. Mas a distribuição ou atacado ter o regime especial e operar no mesmo CNPJ, na mesma instituição? Não. É muito claro isso na letra da lei. Ok? Um ponto importante também, que o pessoal às vezes
quando vai fazer a análise de viabilidade de um e-commerce, desconsidera, mas tem que sim que ser recolhido o default, certo? O recolhimento de default não muda em nada. Outra coisa, a letra do decreto, ela fala que o documento para atender esse regime especial nas apurações é somente a nota fiscal. Posso emitir, Marcelo, cupom eletrônico com identificação do consumidor? Não, não pode. Também a letra da lei deixa bem claro que é somente nota fiscal, ok? Vamos lá. Só um minuto. Pronto. Segundo aqui. Deixa eu já depois. Vou deixar para responder todo mundo no final, tá, gente? Porque várias questões que estão dentro do slide vão responder boa parte das perguntas. Vamos lá. E essa aqui já é uma delas. Quem que pode se credenciar a esse tipo de regime especial, ok? Ele se dá de diversas formas. A maioria delas se dá direto pelo sistema online da Secretaria da Fazenda, certo? A maneira mais comum é fazer pelo próprio portal. Uma questão muito importante que as empresas, às vezes, não entendem. Empresas do Simples Nacional não possuem abrangência desse direito, tá, gente? Somente empresas que estão no lucro presumido e no lucro real é que possuem direito a esse benefício, certo? E esse ponto Marcelo, é interessante, né, Marcelo? Porque sim, pode falar, pode levar uma empresa que está no lucro, no Simples Nacional a refazer as contas e talvez migrar para o lucro presumido em função da agressividade dos benefícios, né? No final das contas, pode ser, no agregado, pode se tornar melhor, né? Mais do que isso, né, Guilherme? Veja bem, você pode ter outra empresa no lucro presumido, no lucro real, certo? Mesmo tendo uma empresa simples, o que você não pode fazer é estourar o faturamento do simples, sendo sócio comum, né? Exatamente. Então, Para quem não sabe, tem que, quando você tem como sócios É. comuns, soma-se os faturamentos de ambas as empresas e não pode estourar os limites de microempresa, empresa de pequeno porte, né? Exatamente, é isso mesmo. Uma questão, no momento da aquisição do regime especial, o sistema faz a qualificação dos sócios. Então, basicamente, o que ele faz? Ei, sócio, você teve uma empresa há 3, 4 anos atrás, há 10 anos atrás, e ficou sem pagar ICMS? Opa, é impeditivo, ok? Oi, sócio, você saiu no momento que tinha ICMS aberto lá naquela empresa. Você não é mais sócio, mas na época ficou guia de ICMS aberto. Posso? Não, você não pode. Ou seja, existe uma qualificação sistêmica sobre a habilitação do regime especial, ok? Prazo, Marcelo. Qual que é o prazo que se consegue esse regime especial para o e-commerce? Gente, deixa eu falar um pouco mais sobre isso aqui. Quando existiu a convalidação dos regimes especiais, essa história toda aí que o Confas olhar, gente, vamos organizar isso aqui, vamos parar de brigar, vamos jogar limpo. As secretarias da Fazenda começaram a automatizar esse processo. No meu entendimento, a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais fez um negócio super, super de vanguarda. Ela começou a dar concessão de regimes especiais sem intervenção humana. Então, eu posso dar exemplo de operações que eu mesmo fiz, que demorou 1 hora. Demorou 1 hora para conseguir o registro especial. Por quê? Porque, de fato, era uma pessoa que tinha um bom histórico, né? Enfim, tinha todas as condições, e o sistema demorou 1 hora para dar o ok. Outro ponto importante é o seguinte, antes dessa convalidação, e antes do posicionamento do atual governo, a Secretaria da Fazenda tinha uma dilação de prazo muito grande para dar retorno em relação aos regimes especiais. E isso, de fato, foi um grande avanço, porque tinha regime especial que demorava muito tempo mesmo, mais do que hoje.
Então, hoje, o limite para qualquer tipo de regime especial, qualquer um, é de 6 meses, ou 180 dias. Então, existe um posicionamento e um retorno bem mais presente do que existia no passado sobre essa matéria. Procede, Guilherme? Exatamente, isso mesmo. E um outro ponto importante aqui, Marcelo, que é importante a gente levantar, eu acho que você já tocou um pouco nisso, né, que é a necessidade, e o regime especial, a partir do momento da sua requisição, esse regime especial que foi trazido para Minas Gerais, ele é um regime que, como o Marcelo mencionou, ele é um regime automatizado, eles se inovaram bastante nesse processo. O que significa que, se você prestar informações incorretas ou inverídicas, e lá na frente isso for detectado, você também terá um passivo grande a arcar, tá? Então, a coisa tem que ser bem feita, e não é pelo simples fato dele ser automatizado e estar mais fácil que a gente pode tentar dar um jeitinho, não, sabe? A gente já teve, até quando a coisa é bem feita, eu já tive diversos casos como advogado e atuante na esfera administrativa, onde benefícios de ICMS, os antigos, o muito conhecido drawback, foram utilizados quase dentro da regularidade da lei, com um pequeno detalhe, um mínimo detalhe, serviu de pretexto para a Secretaria da Fazenda desconsiderar o regime e autuar a empresa. Então, há uma facilidade hoje, há um regime automatizado muito inovador, mas a coisa tem que ser bem feita para que você não sente em cima de um passivo tributário, né? Ninguém quer isso, um passivo com multa e juros atualizado por Selic, né? Perfeitamente, gente. É o seguinte, é muito importante falar um pouco mais sobre o que o Guilherme está dizendo. O que acontece? Existe uma certa... o benefício fiscal não é uma regra comum. Não é uma regra comum. Para a gente fazer uso disso, a gente, de fato, tem que ser muito franciscano na execução do que está dizendo na regra. A gente tem que seguir as regras, a gente tem que seguir a predisposição disso. Então, a gente espera que nós, né, todo mundo que for usar esse regime, entenda que isso, de fato, é somente para e-commerce, e que isso, de fato, por si só, já é um negócio muito interessante. A gente está vendo que vão vir novas questões, regimes especiais. Hoje, para o varejo, em atendimento físico, não existe, só no ambiente do e-commerce. Em outras situações existem, sim, em fábricas. A fábrica é muito atendida pelo regime especial, atacado, distribuição, e agora o e-commerce. No varejo, a gente ainda não tem. Então, a gente sempre está reforçando isso, porque a gente ouve dizer que existe uma distorção nesse processo e a gente desorienta veementemente que a gente pense em fazer algo nesse sentido, ok? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. A gente falou sobre o credenciamento do RET, certo? Pontos que eu acredito serem interessantes, que viabiliza questões de atendimento que algumas empresas possam usar. Direitos agregados. O regime especial do e-commerce, ele trata claramente na lei dele que ele autoriza grupos econômicos e sócios ou dirigentes formados por sociedades anônimas empresariais de habilitarem pontos físicos de coleta. Exemplo, Marcelo, eu tenho 10 lojas, Marcelo, físicas, atendo consumidor lá, o cara vai lá, compra de mim, vai lá no balcão, compra lá de mim e tal. Eu posso montar um cheque, uma espécie de um box lá, com atendimento bem identificado, dentro da letra da lei, para a pessoa ir no comércio eletrônico, e comprar lá, ir lá na loja, buscar isso lá no ponto identificado? Sim, pode. Vocês estão entendendo? Então, o Estado está tentando dar condição para que a gente seja, de fato, competitivo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em usar isso. Outra coisa importante, dentro da própria letra aqui do regime especial, ele já fala e habilita a questão da interdependência. O que é isso, Marcelo? Vamos imaginar
que tem um varejo aqui em Minas, ou um distribuidor, seja o que for, que atende exclusivamente uma fábrica, seja de onde for, de qualquer local que for. Vamos imaginar que esse e-commerce vai comprar somente dessa fábrica, e com isso tornando a questão da interdependência, o que onera mais tributos estaduais e federais. Sim, ele habilita, sim. Ele dá condição disso acontecer. Isso é muito comum. Exemplos, perfumaria. O cara tem um site que em Minas, ou ele exporta, ou ele atende o Brasil inteiro, só compra da fábrica, não compra de mais ninguém. 100% da compra é só daquela indústria. Sim, ele habilita, ok? E o e-commerce, essa empresa habilitada do e-commerce, sim, ele pode ser componente de um grupo econômico sem problema nenhum. Pode ser filial, pode ser empresa nova, ok? Não tem problema. O que importa é que ele tenha exclusividade na operação de e-commerce para poder fazer isso. Certinho, Guilherme? Exatamente, isso mesmo. Vamos tratar aqui das orientações gerais, que a gente já parte para a parte do cuidado, aqui da segurança, tá bem? A gente orienta que todo mundo jamais solicite o regime sem simular um período concreto no regime especial, certo? Então, é muito importante simular, não deixar adquirir isso pelo entusiasmo, para a gente não criar um número que não nos atenda, ok? Outra coisa, o direito ao regime especial agrava ainda mais as obrigações acessórias, sendo primordiais a manutenção delas, ok? A apuração de ICMS na contabilidade sai fora dos padrões, portanto, é preciso tratá-la com exclusividade. E é muito importante ter um sistema para fazer isso. Senão, gente, a gente não consegue, ok? Perfeito? É isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos para a parte das perguntas agora de uma vez ou não? Podemos ir para a parte da pergunta e podemos só mostrar um pouquinho, pegando esse gancho que você falou da gestão, né, o que o Neros ajuda aí as empresas a fazer. Você quer fazer o que primeiro? Eu acho que você pode falar do sistema. Então, beleza. No finalzinho, o pessoal vai tendo dúvida, vai então, vamos lá. Vamos rapidinho falar, né? Vamos rapidinho falar o seguinte, o Marcelo puxou aí o software de gestão, né? Então, passa aí, Marcelo, só para a gente ver. Para frente. Isso, né? Pode passar mais um, tá? Isso. Então, o que acontece? O Neros, desde 2000 que começou o Simples Nacional, 2006, 2008, né? A gente tem começado a trabalhar com empresas que começam a trabalhar com franquia, ou cria um distribuidor, ou cria um logístico, né? Um operador logístico para o grupo, né? Então, o grupo deixou de ser aquela matriz e filial para se tornar um grupo de loja, um grupo de empresas, um pool de empresas, onde elas têm as relações entre elas e onde fica mais barato a tributação, né? Então, isso tem acontecido com vários clientes nossos e vários clientes que chegam, né? Então, a gente criou aqui na Neros a possibilidade de trabalhar diversos CNPJs, seja ele matriz ou filial ou não, né? Interdependentes, que possuem o quê? Que vão possuir uma visão de operação, fiscal e contábil diferenciada, ok? Por que a gente criou isso? Passa lá, Marcelo. Justamente para implementar o que o Guilherme e o Marcelo, tá, criaram, que é como eu posso operar com múltiplos CNPJs, sendo esse CNPJ, um distribuidor, um atacado, uma loja de varejo, e da melhor forma tributar o mínimo possível, tá? Então, isso aí é o advogado, é o contador, são pessoas que fazem, né, toda essa parte desse planejamento tributário, e cabe a Neros o quê? Executar esse planejamento tributário da melhor forma para vocês como grupo econômico, né? Então, a diferença aí é que a gente pode operacionalizar esse negócio, tá? Eu vou mostrar aqui só um exemplo, passa aí, Marcelo, para ficar mais claro para todo mundo o que a gente pode fazer e a gente faz, tá? Isso aqui é uma coisa simples, onde a gente cria lojas e cria um centro de distribuição, por exemplo, pode ser um atacado, pode ser um centro de distribuição e mais um operador logístico, isso aí não importa, né? E aí a gente faz o seguinte, a loja ela pode começar a receber dinheiro
do cliente, fazendo uma operação de recebimento e uma venda de entrega futura, e neste momento a gente reserva essa mercadoria ou no CD ou no operador logístico, e depois a gente faz toda a parte de transformação. O que é isso? Né? É a separação, Marcelo, dá enter aí para mim, é a separação desse modelo, a transferência da loja e a simples remessa. Ou seja, a gente pode orquestrar o que a gente fala que é a nota de venda, diferentemente da nota de processo. Né? Então, a gente orquestra toda essa operação, e qual a vantagem disso? Essa operação recebe um carimbo único, de modo que, se por acaso alguém pedir rastreabilidade da operação, a gente consegue rastrear a operação como um todo, o que deu origem à venda e o que deu origem a notas de processo. Isso pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Com a entrega pelo CD, a retira na loja, que é o próximo exemplo. Pode passar aí, Marcelo, só para a gente fazer, né, a simulação, né? Ou qualquer coisa, pode dar enter. Né? Aí ele está mostrando a retirada de uma loja, não do CD, mas pode ser feito de qualquer jeito. Né? E aí a gente pode orquestrar, né, o que for melhor para vocês. Né? Ou seja, eu posso ir... comprar com um distribuidor, armazenar isso no operador logístico, e depois eu posso fazer toda a parte de ida e volta entre o operador logístico, o distribuidor e a loja. Então, a gente orquestra essa operação de modo que a gente deixa essas notas emitidas corretamente, contudo, existe a documentação e existe aí o amparo legal para isso. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de sonegação, nós não estamos fazendo nenhum tipo de perda aí de arrecadação. Nós estamos usando simplesmente o que a lei permite para transformar aquela operação mais fácil possível e mais barata possível para quem queira. Ok? Então, esse tipo de possibilidade é que a Neros oferece para vocês. Ok? Marcelo, pode voltar aí a parte das perguntas e respostas, vamos aí responder cada uma delas aí, tá? Eu acho que pode encerrar o slide. Pode. Você quer falar ou quer que eu decida na hora? Pode perguntar. Eu já tenho aqui, gente. Vamos responder aqui. Vamos começar pela Simone. Boa tarde, Simone. Tudo bem? Simone fez uma pergunta aqui, uma pergunta do processo. Sim, Simone, já estou na grande PH. Perguntou onde o Shopping ia lavar a gestão. A gente sabe que pelo menos o CD já está aqui na... Um desses grandes aqui está em fase de implantação, um já está funcionando, mas já vai funcionar. Os dois são na grande PH. A gente sabe que tem mais CDs em Minas que estão implantados, ok? Depois a Vanessa perguntou quais os requisitos para a empresa solicitar o RET. Eu acho que eu já disse aqui, né? Mas é tudo muito simples. Não tem nada. Basicamente, é você não atender o consumidor presencialmente, ok, Vanessa? Bem simples, não tem dificuldade nenhuma, não. Okay? O Alisson aqui, ó. Existe a possibilidade de tratar o estoque físico dos produtos vendidos na loja física e no e-commerce em um mesmo local? Isso seria com CNPJs diferentes. Alisson, eu vou lhe responder com exemplos que eu estou vendo funcionar, que eu acredito que vai dar uma concordância com a sua pergunta, ok? O que o pessoal tem feito? Vamos imaginar que eu tenho uma loja, ok? Um varejo grande. O Guilherme está aqui para validar um processo nosso. O que eles estão fazendo? Para ter uso do que se compra sem substituição tributária, a turma está comprando pela inscrição e pelo CNPJ, que é uma filial e é a que tem direito ao regime especial. Ok. Então, o estoque disso fica nessa empresa do e-commerce. E o que se faz com a operação de produtos tributados fica no estoque corrente dessa matriz ou dessa outra filial ou do depósito, seja do que for, ok? Então, é assim que a turma aí anda operando. No mesmo local, atendendo varejo com atendimento presencial, não é possível, ok? Perfeito. Ângelo Brant, sim, Ângelo. Somente o não vinculado. Concordando com você. Tudo que a gente está tratando aqui é do não vinculado, ok?
O NED já está gerando todos os registros inerentes ao processo? Sim. Eu vou responder pelo NANET, sim. Por quê? Porque isso tudo é regulado nos padrões, nos parâmetros fiscais, forma de cálculo, enfim, todas essas questões que existem nas condições que o sistema dá nos multiterminais, ok? Vamos lá. Adriana Gebrim. E, principalmente, isso aí tudo é comprovado por emissões de nota, né, Marcelo? Então, a grande comprovação disso aí tudo são os XML de entrada e saída, transferência, nota que vai para armazenagem, volta para armazenagem. Então, tem vários regimes que essa turma usa, onde ele tem, às vezes, um distribuidor, uma armazenagem, o cara recebe a distribuição, manda para a armazém logístico, quando vai para a loja, ele faz a operação inversa, ou seja, devolve para a distribuição fatura para a loja, e assim ele consegue concentrar, né, o estoque dele em um único local, e no varejo ele só paga quando ele efetivamente vende. Essa é a grande sacada dessa tributação toda, ou seja, a maioria dos distribuidores, dos lojistas que podem fazer, estão evitando armazenar o produto no varejo. Porque quando ele faz isso, ele já paga desse par na maioria das vezes. Concorda? Então, o que o cara faz? Ele vai para um distribuidor que não precisa pagar, o distribuidor ele tem delay aí de prazo, numa substituição tributária, ele pode pagar no dia 9, dependendo aí do regime tributário, e isso aí faz com que ele consiga só pagar na loja o que realmente vendeu. Então, depende muito de tipo de CMS, se tem substituto ou não, o que faz, o que não faz, e aonde e quando ele paga essa material. Tá? Então, para tudo isso aí, a gente tem a possibilidade de orquestrar dentro do sistema. Eu já vou dar a palavra para o Guilherme aqui, para ele falar exemplos interessantes, mas é assim. Mais uma questão da Adriana Gebrim aqui. Se o centro de distribuição estiver localizado em outro estado, tem impeditivo? Adriana, se eu entendi bem o que você está dizendo, se uma inscrição fora de Minas pode ter direito. Se for isso, você confirma aqui embaixo, por favor. Se for isso, não. Você tem que ter uma empresa, tem que ter uma inscrição mineira para poder fazer uso disso, ok? Aí, Adriana, complementando o que eu estou presumindo que você está dizendo, se eu vender pelo e-commerce, o centro de distribuição lá de Rio Grande do Sul, de São Paulo, abastecer o estoque mineiro e aí sim eu seguir por consumidor final. Sim, eu acredito que não tem nada que impeça. Concorda comigo ou não, Guilherme? Concordo, isso aí a gente entra, inclusive, na questão de transferência para o mesmo estabelecimento, né, que vem sendo muito discutida ainda, mas que, desde que o ICMS existe, a gente já possui um entendimento favorável ao consumidor, ao empreendedor, né? A transferência do produto do mesmo empresário entre estabelecimentos diferentes, seja um centro de distribuição ou até mesmo uma filial, ela não poderia ser tributada nessa situação, né? Então, é um planejamento válido. É claro que toda a situação ela tem que ser avaliada pontualmente, né? Eu detesto dar receita de bolo. Não sou a favor, a Nanet está concordando comigo, que já deve ter vivido situações assim, né? Não dá para a gente dar receita de bolo, né? A gente tem que pegar a situação e analisar pontualmente, fazer tudo bem feito, como deve ser. Mas em via de regra é isso mesmo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Ângelo. Como ficaria o recolhimento do DIFAL? Eu já passei no slide, mas vou responder novamente. Ângelo, não, o DIFAL é uma instrução nacional, ok? E é inalterado as regras do DIFAL em relação a esse regime especial, ok? Pronto. A Silvia... Calma, espera aí. Tem agora, né, Guilherme, a discussão que o DIFAL caiu lá no Congresso e ele só está válido até 31/2/2021. Os estados agora estão correndo atrás para passar uma legislação estadual em cada Assembleia Estadual para reativar o DIFAL. Então, em tese, hoje, a situação hoje é o seguinte, o DIFAL acaba em 31/2/2021. Está com data, okay? Com prazo de validade marcado, é verdade. Isso é um ponto importante, apesar de que eu acho que os estados vão acabar conseguindo reverter isso, né? Apesar de que a gente tem um cenário político que está conturbado.
Mas a gente tem dois projetos de lei. Por exemplo, se o governador falar que é a favor, a Assembleia vai ser contra. A gente tem dois projetos de lei, o PLP 32 de 2021 e o 33 de 2021. Né? O 32, que é para estabelecer o DIFAL, deve ser pago no local da entrega da mercadoria, que sempre a gente teve essa discussão de origem e destino, né? Da tributação na origem ou no destino. Depois o CONFAS veio e falou assim, olha, vamos migrar lentamente só para o destino e etc. Então, eles estão com esse projeto de lei, e o segundo, que é o 33, ele se limita a prever a cobrança do DIFAL para as empresas do Simples, né, que foi aquela discussão que eu mencionei do STF, que ninguém esperava, e que a gente teve um desfecho negativo para os contribuintes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso torna, inclusive, independente do DIFAL, que eu acredito que vai continuar, é aquele negócio, você tem que trabalhar com a maior... Se existe algum benefício que o Estado te oferece, as empresas têm que buscar esse benefício, porque a nossa tributação é muito pesada. E o diferencial de alíquota, a substituição tributária, etc., são, além de gravosas, elas são muito complexas. O empresário grande, né, as grandes empresas, eles têm uma assessoria muito grande, muito robusta, né? Para eles é muito fácil. O pessoal que está no middle market e os menores é que tem dificuldades com isso, porque a legislação muda toda hora, as dificuldades vão surgindo, igual a Nanete comentou isso aí, olha, o que está acontecendo, né? Pode ser que a coisa mude completamente no final do ano, né? Então, existe alguma lição que eu colocaria aqui, estejam bem assessorados, especialmente do ponto de vista contábil e do ponto de vista de um software que vai fazer a gestão das suas atividades, porque não vale a pena economizar com esses pontos. Eu já fiz um artigo lá em 2011, nada é mais barato no Brasil que um bom advogado tributarista, porque no Brasil é o único país do mundo que, quando você pensa em um negócio, você não tem que contratar o cara que vai criar, não. A primeira coisa é contratar um tributarista para ver como é que eu vou e aonde eu vou montar essa empresa, né? Então, eu posso ter uma indústria, posso ter uma distribuição, posso ter uma importação, posso ter um monte de coisa, né, que vai tornar aquilo viável, né? É uma soma de fatores, né? Logística. Porque simplesmente 40% da sua receita vai para o Estado hoje, só isso. Exato, né? exato. Então, hoje a carga é mais pesada. Às vezes o cara põe o centro de distribuição dele em Tocantins, né? E o que ele ganha de incentivo fiscal vale o frete que ele gasta de São Paulo para baixo. Então depende muito aí dos negócios, né? Esse é um ponto importante porque, por exemplo, nessa questão do centro de distribuição, tudo vai depender. Sua compra está sendo internacional, né? Qual que é o melhor regime para isso, né? E para uma importação, para depois uma posterior revenda, ou internamente no mesmo estado, ou interestadual, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, o regime tem que ser feito muito bem feito, o pedido tem que ser bem feito, baseado em documentos reais, em fatos reais, né? Que o Marcelo bateu muito nessa tecla, olha, tem que ser para e-commerce, né? Então, tem que ser baseado em fatos reais, e a sua contabilidade, a partir de um regime especial, ela tem que estar muito bem feita, né? Porque, podem ter certeza, o governo do estado, ele quer incentivar as empresas do setor, mas o auditor fiscal que vai te fiscalizar, ele quer te autuar. Ele quer te autuar, o trabalho dele é isso, né? Então, você não pode ter qualquer margem, nenhuma pega para que ele consiga te autuar e te cobrar desconsiderar seu regime, etc., e cobrar uma dívida. É isso aí. A NET levantou esse ponto de default, mas eu, como contador e seguro, eu não faria projeção nenhuma da isenção dessa default, não, sabe? Eu acho que os estados vão passar isso aí, não vai... a perda é muito grande, eu acho difícil. A gente fica esperançoso, né? Mas, enfim, vamos ver o que isso vai acontecer. Vamos passar para a próxima aqui. Marcelo, hoje não existe prognóstico nenhum no Brasil, entendeu? Verdade. Tudo pode acontecer, entendeu? É só o Bolsonaro falar que é a favor da default, aí a Assembleia lá vai ser contra, entendeu? É verdade. A gente só não morre de tédio aqui, né? Não. É isso aí. Vamos passar para a próxima aqui, da Silvia Pascal. Ter matriz de inscrição em Minas Gerais para aproveitar o benefício fiscal, mas ter estoque em um operador logístico ou filial em São Paulo para oferecer frete rápido e mais barato.
Possível agir assim e se tornar um incentivo fiscal ofertado por Minas? Gente, olha só. Está faltando a emissão do operador logístico de Minas, que é justamente o regime especial que eu falei agora há pouco, entendeu, Silvio? Então, acho que não, acho que a resposta seria não. Concorda, Guilherme? Concordo. O que é preciso ter em mente aqui é que o governo do estado está fazendo isso para atrair o operador para cá. Se você não Exato, traz também, nada né? para cá, Também, é um dos motivos. Se você não traz nada para cá, para que essa arrecadação fique por aqui de alguma forma, ele vai começar a enxergar a operação como às vezes até fraudulenta, né? Uma simulação, etc. E você vai ter problemas. Perfeito, ok. O Ângelo aqui trouxe uma questão. Apenas para informar, o STF já estabeleceu inconstitucionalidade da incidência e cobrança do ICMS nas transferências interestaduais entre filiais. Meu grupo, né? Certo, ok. A Silvia está comentando que a fábrica está em MG. Ô, Silvia, se a fábrica está em MG, o estoque vai estar em São Paulo? Eu não entendi muito bem, não. Depois você pode clarear isso para nós aqui. Tem um ponto também que a Adriana passou, que eu deixei passar aqui, mas está anotado. A Adriana está perguntando o seguinte: e se o fornecedor tiver algum regime especial? Adriana, na lei desse regime especial do e-commerce, também deixa isso muito claro, não tem problema. Pode sim comprar sem problema nenhum. Não existe restrição de compra. Tem um termo lá que fala especificamente sobre de quem pode comprar. E é bem amplo, inclusive é bem amplo. Fala isso aí muito claramente, tá bem? Então, sim, pode comprar, ok? Pode comprar de fornecedores que já tenham algum tipo de regime especial, tá bom? Mas o crédito vai ser aquele sacado na nota, né? O regime especial não tem crédito. Pois é. Mas se eu compro do cara, ele destacou um ICMS lá, não? E aquele ICMS destacado eu posso me beneficiar dele ou não? Não, porque a partir do momento que você possui o regime especial, você só recolhe por diferimento. Então, você faz um estorno de todo e qualquer tipo de crédito. Então, Procede? A minha nota não gera crédito. Nota de nenhum fornecedor efetivamente gerará crédito. Você vai escriturar dando crédito e vai fazer uma operação estornando esse crédito. Ah, beleza. E o cara que comprou dele? O cara que comprou desse hedge? Ok. Esse regime especial, gente, a pergunta dele foi muito interessante para deixar bem claro isso aqui. O regime especial do e-commerce, esse que a gente está tratando, atende exclusivamente ao consumidor final, sendo ele física ou jurídica. Pode a pessoa jurídica? Você pode, desde que o objeto não seja para revenda. Ou seja, se for para revenda, não vale. Ok, entendido. Ok, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma questão aí que eu possa colaborar com vocês? Mas quer dar uma palavrinha aí, Guilherme? Não, acho que é isso. Eu já falei demais hoje. Como eu disse, a mensagem que fica é sempre a questão de, olha, procurem o regime especial. Os regimes especiais de Minas Gerais são muito atrativos, muito competitivos. E analisado, feito uma simulação que deve ser feita e decidido pela opção de Minas Gerais, de utilização do regime especial em Minas Gerais, estejam bem assessorados, né? Procurem um bom escritório de contabilidade e um bom software como o Neros, para que vocês tenham as operações todas muito bem suportadas. Só caminhando para finalizar, a Silvia fez a pergunta, e Silvia, eu sugiro isso, que você realmente faça uma consulta, mas eu já vi casos que a Fabra é em Minas e ele cria um operador logístico em São Paulo, onde essa mercadoria ela vai lá para São Paulo, mas é uma mercadoria que é da fábrica em posse de terceiros. Ela só está armazenada em São Paulo para facilitar a logística. E no momento da venda, existe um retorno simbólico dessa mercadoria e sai tributado corretamente lá. Agora, cada caso é um caso e tem que ser estudado. Por quê? Entre estados, isso aí tem que ter convênio, tá? Uma série de coisas, ok? Então, não é simples essa pergunta, mas eu já vi acontecendo, tá? É uma coisa que, por exemplo, o Mercado Livre tem, ok? O Mercado Livre, a gente pode botar uma mercadoria lá em São Paulo e ele faz essa triangulação em outros estados, beleza? Tá? Mas isso é caso a caso, viu, Silvia?
tem que ser estudado. Respondendo à última pergunta aqui do Gustavo, né? Do Ângelo. O Ângelo está perguntando o seguinte: nas vendas com regime especial do e-commerce, o ICMS será destacado na nota? O ICMS próprio? Sim, ele será destacado, sim. Existe uma regra especificamente sobre essa questão, mas sim, ele é destacado normalmente, tá bem? Ok. Cara, nós aqui estouramos nosso tempo, né? Vamos dar aí, tem os nossos contatos, o Igor vai mandar agora esse PPT para todo mundo, querendo falar com a gente, está aí os telefones de todo mundo, tá? Pode ligar, mandar contato para a Nésia. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. O assunto é extenso, o assunto aqui nós não podemos esgotar, mas nosso interesse é divulgar que Minas está mudando e está vindo muita gente para cá e esse bonde está passando. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Marcelo. A palavra final com vocês. Eu já agradeço aí a todo mundo. Valeu. Obrigado a vocês, pessoal. Foi ótimo. Acho que quanto mais a gente divulgar isso, melhor para Minas Gerais. A própria Secretaria do Estado da Fazenda tem tentado fazer isso. Você mencionou, só para encerrar, Nanete, no começo do seminário de hoje, do webinar, você mencionou o INDE, e o INDE está muito focado, ele está muito focado em relação ao e-commerce e também já está tentando trazer benefícios para o varejo, porque ele nunca teve esse foco, mas dada as mudanças, né, que a gente tem hoje no comércio, isso é uma mudança possível, né? Então a gente tem que ficar atento às alterações da legislação e aos benefícios que vão vir com isso. E no ano que vem o nosso governador aqui, se Deus quiser, vai ser reeleito e nós temos mais 4 anos de muitas mudanças pela frente aí. Isso mesmo. Eu só quero agradecer a oportunidade de a gente poder estar trocando ideia aqui e sugerir que vocês pesquisem bem, principalmente os que são atacadistas, distribuidores, alguns que tenham relacionamento estreito com fábricas aí. Tem muito regime especial, assim, muito bom, que a turma aí, a gente chega em empresas aí que tem regime especial com direito a 10 anos e não sabia, enfim, por várias questões. Então, a gente está à disposição e foi um prazer falar para vocês. Ô Marcelo, e às vezes nem é redução de pagamento, né? Mas é postergação de pagamento que às vezes cria caixa para a empresa. Deixa de pagar, paga lá na frente, né? Então tem muita coisa pela frente, tem muita coisa. Agora, cada caso tem que ser estudado, não dá para dar receita de bolo, não existe isso, né? Perfeitamente, é isso. Um abraço, gente. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Valeu! Um abraço. Foi bom para você como foi bom para